Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Sua alma é prisioneira tanto nesse corpo como fora desse corpo. Vocês não têm qualquer possibilidade de escapar desta matriz, mesmo se suas ações forem as mais nobres possíveis. Vocês devem aceitar viver a unidade, uma conexão vibratória com Cristo de forma integral, para esperar dali escapar, assim como fizeram alguns místicos. Em todas as correntes tradicionais, todas as consciências criadas, mesmo a mais precipitada que se conhece, retornarão necessariamente à luz. É nesse sentido que o Mestre lhes disse para não julgar. Até mesmo, e principalmente, os reptilianos. Questão: você pode nos dar indicações alimentares para os tempos atuais? O mais importante está ligado à alimentação, atualmente, líquida. Vocês terão necessidade de absorver cada vez mais água. Os fenômenos do fogo que vocês vivem apenas começaram, traduzem realmente o que é chamado, nas escrituras, de iniciação pelo fogo, podem reportar-se ao que viveu Moisés, Elias, Enoque e tantos outros. É portanto essencial privilegiar os minerais, suco de frutas, leguminosas, sopas, nem muito quente, nem muito fria, morna, de preferência. Questão: e sobre os complementos alimentares? Os complementos alimentares são todos desnaturados durante seu condicionamento e, sobretudo, se eles forem de origem biológica. Os recipientes que são adicionados nos complementos alimentares são corrompidos pelos fabricantes, voluntariamente, até mesmo e principalmente no bioorgânico. As pessoas que consomem complementos alimentares são, de algum modo, alvejadas, porque elas estão propensas a se impregnar, então elas são especialmente alvejadas pelos recipientes que são colocados no interior. O menor mal está em consumir os alimentos úteis, em especial os sucos obtidos com o extrator, porque haverá muito poucos resíduos. O importante é haver poucos resíduos no tubo digestivo, para poder drenar as energias. O fogo que vocês vivem é efetivamente o fogo iniciático, chamado, anteriormente, de fogo do céu. Evidentemente, o que vocês vivem em seus corpos manifesta-se no nível do cosmos. Vocês têm, atualmente, a Batalha dos Deuses, a Batalha dos Gigantes, que é um mesmo combate que existe no interior de vocês. Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de ativar as novas lâmpadas, na totalidade, não serão afetados por esse fogo, ou de maneira muito menor do que aqueles que não tiverem, daqui até o final de setembro, ativado a coroa do coração. Tudo que é do domínio da personalidade, eu não falo do corpo, mas da personalidade estrita, emocional, ego, deverá estar estabilizado no final de setembro. Questão: não haverá mais possibilidade depois? Está terminado? Está terminado, no sentido onde não há mais possibilidades de redenção, assim como lhes disse Miguel em 15 de agosto de 2009, não há mais possibilidades de ascensão no sentido que vocês entendem. A possibilidade, obviamente, pela misericórdia de a fonte, de viver em uma dimensão nominada de intermediária, que não é a quinta dimensão, mas que, entretanto, ainda faz parte da natureza de um corpo físico e, portanto, de dados ligados ao sofrimento. Ao passo que na ascensão a noção de sofrimento não pode existir. Na dimensão das sementes de estrelas, a vida é alegria permanente e eterna. Vocês têm acesso a todos os universos e a todas as dimensões, qualquer que seja sua origem. O mais doloroso sendo, para as almas que vão permanecer nesta terceira dimensão, escarranchadas sobre a quinta dimensão, que, mesmo conectadas, elas vão sentir irritação pelo que não puderem alcançar durante um tempo, certamente limitado, que corresponde ao que foi anunciado na Bíblia ao passar 1000 anos de reinado do Anticristo, depois da chegada final da luz. Vocês têm a explicação em São João e no Evangelho de Mateus. Haverá uma misericórdia divina que irá se instalar, obviamente, até o anúncio a ser feito por Maria. Esse será o último anúncio a ser feito à humanidade. Há muitos anúncios que estão em curso. Há a primeira advertência. Haverá a segunda advertência. Vocês terão uma parte do castigo, que não é uma punição, mas simplesmente destinado a abrir os olhos daqueles que não querem ver.
Aqueles que puderem ver e ter acesso à revelação da luz poderão, contudo, ascender a mundos não dissociados, ou seja, em conexão direta com a luz, mas ainda conservando um corpo perecível, o que não é o caso quando vocês resgatam os domínios de sementes de estrelas, o corpo de eternidade. O elemento mais importante realizado hoje é o que eu chamaria de alinhamento e de vibração em relação com o fogo do céu. O resto deve ocorrer também. Vocês não devem se isolar, confinar-se em meio a esta vibração, mas devem realizar suas atividades habituais, vivendo o que tem que viver. Quando eu falo de alinhamento, eu quero dizer que, hoje, aqueles que definitivamente acenderam as 12 lâmpadas não têm mais necessidade de viver as vibrações, mesmo se eles as sentirem sobre as 12 lâmpadas, mas de se concentrar no aspecto puramente vibratório das 5 chaves metatrônicas situadas no nível da cabeça e do coração, que permitem, então, alinhar totalmente o canal mediano da coluna vertebral e do que denominamos canal do éter. É a nova camada, adicionada à sua sushumna, que lhes permite, literalmente, ter acesso às outras dimensões. Questão: qual é a ligação entre as emissões vindas de Antares, de Betelgeuse e de Ceratus? Trata-se simplesmente de uma tripla radiação ligada a fótons de energia extremamente alta, inexistentes em sua dimensão, que estão além dos raios gama, que são nominados de luz da quinta dimensão. Eles são retransmitidos por essas 3 estrelas, eles são canalizados sobre esta Terra por vocês mesmos, que participaram dos casamentos celestes. Vocês são portanto os ressonadores cósmicos. Questão: e o fato de que Betelgeuse esteja em oposição a Antares permite criar uma interface de ressonância de campos, diretamente no nível das forças denominadas opostas à luz que se manifestam a vocês. Questão: e Nibiru e Nêmesis que se encontram na trajetória. O máximo de radiação será emitido de um lado sobre Nibiru e de outro lado, efetivamente, no nível da nuvem de Oort, lá onde se encontra Nêmesis, o que permitirá neutralizar totalmente a anã marrom, Nine Bruni, que é uma criação dos Anunnakis. Isto quer dizer que a Nine Bruni foi guiada em meio ao seu Sol negro e ela foi colocada em órbita pelos Anunnakis que permitiram, eles mesmos, estabilizar as dimensões inferiores que vocês jamais deveriam ter vivido. Questão: até agora, a luz ganhou em relação às forças da sombra. Não poderia ser de outro modo. As forças que vocês chamam de sombra, que retornarão à luz um dia, sempre utilizaram os eventos cósmicos do sistema solar onde elas se inserem. Elas dominam as forças de materialização, de concretização e de separação do DNA, de maneira a criar vidas dissociadas. Elas participam desse plano há muito tempo, não unicamente em seu sistema solar, mas em dezenas de sistemas solares. Entretanto, hoje, a fonte considerou, e esta é uma decisão que ocorreu há dezenas de milhares de anos, que a experiência deveria chegar ao fim. A experiência permite crescer na luz. Haverá uma última onda, que vocês chamam de ascensão, que está ligada a essas forças que não retornarão à luz e às forças intermediárias que não integraram totalmente a luz, que poderão voltar à luz no prazo de um último ciclo, que irá ocorrer em espaços extremamente confinados do universo, a fim de que jamais haja outra semeadura de almas nessas dimensões. Houve implicação de diferentes povos e de diferentes origens galácticas no nível das sementes de estrelas. Os tempos mais antigos, vocês compreenderam, em meio ao seu universo, como na pequena centena de universos que estiveram envolvidos no fenômenos de descida na matriz, refere-se a 80 a 100 universos locais. Esses universos locais foram isolados pelas forças criadoras e precipitantes dessas entidades, que vocês chamam de lagartos, de dragões, é a mesma coisa. O nome escama é empregado na Bíblia, onde é dito pertinentemente que as escamas devem cair. As escamas correspondem a uma proteção em relação à luz. Essas escamas devem cair, a fim de deixar a pele receber a luz. A pele é o limite que permite densificar, de algum modo, a luz ou, ao contrário, permitir exteriorizar a luz. O limite de seus veículos físicos, quaisquer que sejam as dimensões, reflete a natureza da dimensão mesmo naquela que vocês vivem. Os fenômenos de escamas correspondem à segunda dimensão, com um máximo de expansão até a quarta dimensão. Vocês são sementes estelares. Vocês conservaram sua divindade.
entretanto, aquilo foi um combate efetuado, a cada início de ciclo e a cada encerramento de ciclo, há mais de 300 mil anos. A cada início e a cada término, houve forças que foram associadas, a fim de assegurar que as almas que estavam aprisionadas em seus corpos não pudessem ser definitivamente separadas de sua fonte, o que é, de qualquer modo, impossível. Todas as consciências criadas, mesmo a mais precipitada que se conhece, retornarão necessariamente à luz. É nesse sentido que o mestre lhes disse para não julgar. Até mesmo, e principalmente, os reptilianos. Eles são dotados de almas, da mesma maneira que vocês. Eles foram simplesmente fechados, através do fenômeno das escamas, no processo de precipitação, a fim de evitar as irradiações da luz. Eles conseguiram fazê-lo em seus universos, porque as conjunções da luz, tais como as que viverão, não existiam naqueles momentos. Esses povos estavam em harmonia, eles encontraram em sua chegada povos que viviam em dimensões extremamente elevadas. Alguns seres faziam experimentações da encarnação, mas sempre estando conectados, de maneira consciente, com a fonte, ou seja, eles eram o equivalente a uma terceira dimensão, conectados com a fonte de uma quinta dimensão. Não pode existir, fora desta dimensão, a noção de conflito ou de combate. As forças da luz representam 99,99% do conjunto de criações de multidimensões nos multiversos. Há então uma proporção muito pequena de seres que iniciaram essas criações separadas da fonte. Essas experiências lhes foram possíveis por decisão da própria fonte e relacionadas com a matriz original que está ligada a Maria. Foi possível se manifestarem nesta encarnação, mas vocês ficaram presos pela experiência, o que não era o caso, antes da vinda desses seres. Vocês continuariam a manter sua consciência, mesmo experimentando esse corpo de densidade. Questão: a qual época remonta a chegada desses seres? Ela remonta precisamente a menos de 323.233 anos. Vocês não estavam, todos vocês, presentes desde os 6 ciclos. Alguns seres se juntaram ao ciclo a cada nova onda de encarnação. A cada destruição, ou repolarização, muitos seres se juntaram a vocês. Foi necessário compreender que se os seres mais elevados não tivessem se juntado a vocês nesta densidade, suas almas correriam risco, não de ser destruída, o que é impossível, mas de perpetuar a experiência durante tempos extremamente longos. As entidades que criaram esta dimensão na qual vocês estão atualmente têm, constantemente, necessidade de um alimento. Este alimento está ligado a todas as emoções. O combate sombra/luz toma parte, inteiramente, nesta participação nesse mundo. O que quer dizer, assim como lhes expliquei, há alguns meses, através da noção de relação, que um mestre que quer participar da unidade e que vive os processos transformadores que vocês vivem está consciente da luz e da sombra, mas, entretanto, ele nem sequer pode olhar, dar atenção ou mesmo consciência à sombra à vista. Os planos e a estruturação desta dimensão fazem com que tudo o que vocês nutrem forme uma capa, que é uma franja de interferência, tal como lhes foi explicado, na qual se cristalizam os pensamentos e as emoções da humanidade. Quando vocês participarem de emoções, mesmo ditas positivas, como amor/atração, ou amor/possessão, ou mesmo o sentido da beleza, vocês vão nutrir esta franja de interferências. A única maneira de sair é viver a unidade. Não há alternativa e é talvez delicado de compreender e aceitar que, mesmo estando no lado seguro da cerca, vocês nutrem esse plano, o que era, se vocês quiserem, uma situação indissolúvel para as forças da luz, e isso nos criou problemas extremamente importantes até há 2000 anos. Algumas civilizações se desenvolveram no culto da beleza, no culto da verdade, mas, entretanto, participaram da dissociação de planos, apesar de tudo, simplesmente mantendo esta dualidade. Esta capa criada de ilusões, eu diria mesmo que a lei que vocês chamam ação/reação, lei do karma, é oriunda do mesmo processo de fabricação. Sua alma é prisioneira tanto nesse corpo como fora desse corpo. Vocês não têm qualquer possibilidade de escapar desta matriz, mesmo se suas ações forem as mais nobres possíveis.
Vocês devem aceitar viver a unidade, uma conexão vibratória com Cristo de forma integral, para esperar dali escapar, assim como fizeram alguns místicos, em todas as correntes tradicionais. Mas se vocês relacionam isso com o número de almas em encarnação e, ainda mais, com o número de experiências vividas, vocês aterrissam em uma compreensão que é miserável. Questão: as experiências de expansão da consciência são do mesmo tipo que as experiências místicas, uma vez que nos colocam em relação com esta unidade. Há muitos seres que tiveram êxito em abrir o coração. Alguns desses seres emitiram ensinamentos que foram, todos eles, oriundos da lei de ação/reação e da lei de karma. Eles os encorajavam a fazer o bem, o que é uma verdade, mas vocês não têm que fazer nem o bem nem o mal. Quer vocês façam o bem ou o mal, vocês servem, de todo modo, ao princípio da reencarnação. A única lei possível para sair dessa dualidade é a lei da unidade, ligada à lei de ação da graça, que é um princípio de serviço, no sentido desinteressado, chamado na tradição oriental de Karma Yoga. Questão: o que é mais importante nesse momento? Centrar-se na unidade. O que eu queria dizer também, em relação a isso, todo ensinamento, qualquer que seja, mesmo o ensinamento de Cristo, foi falsificado, evidentemente. Não há outro ensinamento senão o ensinamento da luz, e a luz não pode ser ensinada com palavras, ela só pode ser ensinada através do que vocês vivem. Ela só pode ser ensinada, unicamente, através da noção de serviço. O serviço é o que vocês chamariam de amor incondicional, o que vocês chamariam de estar na noção da doação de si, do abandono de si. Portanto, o retorno à unidade só pode ocorrer através do abandono. Toda dor é resistência a esse abandono, em um ou outro nível. Questão: onde estamos nos processos ascensionais? O advento da luz vai criar uma série de sistemas de ressonância, em diferentes pontos de seu sistema solar, a fim de criar reajustamentos no nível das órbitas planetárias, no nível de seu Sol, certamente, mas principalmente visando destruir, assim como Miguel fez em nós mesmos, a franja de interferências que bloqueia sua liberação. Isto está totalmente realizado. Questão: Nibiru é uma embarcação metálica. Essa embarcação metálica oculta partículas magnéticas. Trata-se de um óxido ferroso extremamente específico que tem a particularidade de gerar, em torno de si, um campo de forças extremamente potentes cujo objetivo é, justamente, atrair as almas presas na matriz. Eles não têm mesmo necessidade, obviamente, de aterrissar sobre seu planeta, uma vez que os seres que não tivessem realizado a ascensão teriam de ser aspirados, literalmente, por um processo que é uma caricatura da ascensão, nessa embarcação. As forças da luz virão para impedir isso. Questão: esses seres serão então transferidos para outros universos? Completamente. Eles serão transferidos, não pelos Anunnakis, pois não existirão mais, eles serão transferidos por nós. Entretanto, ao final de cada ciclo e até agora, os seres que viviam nesta dimensão densa vinham, literalmente, colher, de algum modo, as almas que tinham descido nesta dimensão. Dezenas de milhares de almas foram assim aprisionadas e transportadas para outros lugares. O que vocês devem compreender é que Nibiru gira ao redor de um planeta, de um sol morto chamado de Nêmesis, que é uma naine bruniana marrom. Esta naine bruni tem uma duração orbital extremamente longa, ela se desloca de mundo em mundo, de galáxia em galáxia e não unicamente em sua galáxia. Nibiru ia, assim, progressivamente e à medida dos tempos, recolher, literalmente, o que foi produzido nos diferentes sistemas planetários habitados. Questão: então os 80 planetas dissociados se encontram na trajetória de Nibiru? Completamente. Questão: e o Sol Negro, onde ele se encontra? O que vocês chamam de Sol Negro é o ponto que está ligado, de algum modo, a um buraco negro que permite, justamente, a esta naine bruni ter sido criada e circular em torno desse buraco negro. Corresponde a uma forma de atração que permitiu a criação de Nibiru. Questão: esse buraco negro está fora da Via Láctea? Completamente. O ângulo é um ângulo de 60 graus.
Eu repito, há um ângulo de cristalização da vida, que permite a subida nos planos vibratórios, que é o ângulo que vocês encontram no alto das pirâmides, que é um ângulo de 51 graus e 30 minutos. O ângulo que vocês têm, que foi criado pelas forças ligadas a essas forças sombrias, é um ângulo falsificado de 60. Questão: o que permite um triângulo equilátero? Qual é a melhor maneira de preservar uma alma dos mundos da luz, pelo aprisionamento nos esquemas de formas? Lembrem-se do que eu disse no mês de maio. O Pai é forma, geometria, cor e luz. Eu lhes falei do redondo, eu lhes falei do quadrado. O triângulo equilátero, nas escrituras que vocês chamam de anais akáshicos, representa o confinamento dentro de uma situação kármica. Questão: os triângulos ligados à civilização dos triângulos não são então equiláteros? Não, eles estão em uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 na base e 1/3 na altura. Nota: 120 graus mais 30 graus mais 30 graus. A civilização dos triângulos, ligada à 24ª dimensão, precede a civilização que eu chamaria de rodas nas rodas, ligada diretamente aos Ayotaku deixou os 4 viventes. Por outro lado, há um símbolo maravilhoso que ilustra a encarnação nesta matéria e o confinamento na matéria, que é um triângulo e o selo de Salomão. O fato de ter 2 triângulos permite neutralizar a espiral encarnante, 60, 60, mas nos 2 sentidos, permite limitar o efeito e encontrar a porta do coração, que permite evitar os movimentos de subida e descida incessantes que vocês fazem. Questão: o cruzamento desses triângulos é então uma forma hexagonal. A forma hexagonal é o símbolo da luz liberada do fechamento. Questão: gostaria de saber como se articulam as linhagens e as dimensões. As linhagens estão presentes nesta dimensão. Elas também estão presentes em vocês. Hoje, elas se revelam em vocês, mesmo nesta dimensão. Em uma linhagem existem, evidentemente, múltiplas dimensões. Um ser que vocês conhecem como Oriones pertence à 18ª dimensão. Existem linhagens de Orion. As linhagens correspondem às filiações de suas sementes de estrelas, mas que estão presentes, obviamente, devido à não separação das dimensões, em todas as dimensões. Vocês podem experimentar a vida, independentemente de suas linhagens, em várias dimensões. Isto foi exprimido pela possibilidade vibratória que vocês terão de viver em um veículo de estado de ser que pertence a múltiplas dimensões possíveis. Questão: nós temos então sistematicamente 4 linhagens, ligadas aos 4 elementos. Sempre. Ligadas aos 4 elementos, relacionados com os 4 viventes. Tudo funciona, pelo princípio ascendente e descendente, de acordo com os mesmos números e cifras. Às vezes, há constelações ligadas a estrelas que estão em vários elementos. Há, em geral, linhagens equilibradas em relação aos 4 elementos e, às vezes, uma predominância, no nível das linhagens, segundo certos elementos. Questão: no momento da ascensão, nós nos juntaremos a uma linhagem, mais especificamente. Vocês podem ir para onde vocês quiserem, não há limite. Vocês estão simplesmente limitados pela esfera de experiências que vocês querem viver, ligada a uma dada dimensão, sabendo que essa dada dimensão não pode estar, em nenhum caso, cortada de outras dimensões. A única dimensão cortada é a de vocês. Questão: como podemos conhecer nossas linhagens? Vocês não têm que conhecer, elas se manifestam a vocês, no momento dado, senão isto seria apenas curiosidade intelectual. As linhagens representam as vibrações, as fusões, para além mesmo de se conhecer os nomes. Há um processo de integração, pelas rodas nas rodas, ligadas aos Ayotaku Deshi e ao arquétipo dos elementos, ligados às suas próprias linhagens. Isto corresponde a iniciações extremamente precisas que, de acordo com o caso, podem revelar-se no início do caminho, ou no extremo final do caminho. Questão: como saber se a origem de uma canalização tem fundamento? Existem atualmente muito numerosas formas de canalização, para não dizer de outro modo, ligadas a entidades do baixo astral. Vocês devem compreender que 95% dos canais presentes na superfície desta Terra não são mais do que manipulação do baixo astral.
As palavras são ensinamentos, mas não são vibração. Inúmeras palavras, e eu diria mesmo que até inúmeros ensinamentos, completamente verdadeiros, não servem à luz. A sombra tornou-se mestre na arte de nutrir e de transformar qualquer evento, na superfície desta terra, para convertê-lo em seu proveito. Do mesmo modo que um canal transmitindo uma entidade como Cristo ou Maria não está, em 90% dos casos, absolutamente em contato com Cristo ou Maria. Ao passo que o número bem mais importante de seres humanos recebe informações diretas de Maria ou de Cristo, mas são incapazes de nominá-lo. A vibração é o aspecto essencial. As palavras sem vibração não são vibração. As palavras bonitas, em sua linguagem, evocando o poder de imaginação, mesmo de visualização, apenas se referem a visões astrais. Os mundos da luz apenas podem ser percebidos através de formas simples e de luz simples. A partir do momento em que se constrói uma visão que participa de um cenário e de frases muito construídas, vocês podem estar absolutamente certos de que se trata de esfera astral. Esta esfera astral é entretanto necessária. A vibração é o que lhes permite determinar a verdade de uma canalização ou, até mesmo, do que é dito. Há seres que têm a língua frouxa. O que isto quer dizer? Se vocês prestarem atenção à sua maneira de falar, vocês vão perceber que sua voz é dupla. Do mesmo modo que a inversão de sons corresponde à inversão do que há nesta densidade, é suficiente inverter uma voz, com seus meios técnicos, para vocês se aperceberem da verdade de uma voz ou de sua ausência de verdade. É tão simples assim. Vocês gravam uma voz, voltam aí, escutando a voz, há uma voz, ou há várias vozes. Todos os seres que não experimentam a verdade falam a dupla linguagem e isto é audível, no sentido habitual, a partir do momento em que sua clareaudiência se desenvolve, mas também, de maneira muito técnica, invertendo. Questão: ao que corresponde o assobio, apito, ouvido do lado direito? Trata-se de um processo ligado a um fenômeno de Valkyrie. Os Valkyrie são seres que, a um dado momento, tomam um corpo e, eles, não estão invertidos. Eles são, a rigor, se vocês quiserem, um som que é ouvido, de maneira privilegiada, no ouvido direito. A inversão do som no ouvido direito corresponde a um processo da luz um pouco mais restabelecido. Questão: nas informações transmitidas, quais são suas precauções prioritárias? A precaução mais importante é respeitar o período de alinhamento de 30 minutos que lhes foi atribuído. É importante vibrar as sílabas sagradas várias vezes por dia. Eu não lhes peço para fazer isso durante muitas horas, mas, não será mais do que algumas vezes, a fim de recolocar em vibração a coroa do coração e a coroa da cabeça, de maneira cantada. Os 5 sons podem ser dissociados, ou ligados, compete a vocês fazerem sua experiência. O mais importante é permanecerem alinhados. Se o alinhamento for difícil em uma casa, aproveite a vibração das árvores. Alguns têm necessidade de água, mas as árvores são que lhes permitirá canalizar mais facilmente possível os raios de luz que chegam sobre a Terra atualmente. Experimentem também, se lhes for possível, se conectarem vibratória e visualmente e pelo coração com a radiação metatrônica que vem de Betelgeuse. Questão: nesta inversão de notas, não encontramos o Fa e o Sol, são ligados a Lúcifer. Exatamente. Foi-lhes falado da falsificação da luz. Eu lhes recordo de que a denominação das notas em francês não é a mesma que em outras línguas. Isto não é por acaso, tampouco. A língua francesa ilustra melhor o que vocês chamam de língua dos pássaros. Questão: o nome de família é importante. Vocês são portadores de uma vibração. Os nomes de família foram um confinamento. O nome que vocês usam, no nível familiar, não é liberação, mas confinamento. Somente o seu prenome está ligado, realmente, à sua origem estelar. Austris Dimensions, 16 de agosto de 2009. Transcrição: Andréa Cortiano e Zuma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.